Às vezes, um casamento não acaba de repente. Ele vai se desgastando devagar. Pequenas discussões, silêncios que duram horas, palavras que machucam. Foi exatamente isso que começou a acontecer com Eduardo e Mariana. Um casal que por muitos anos parecia perfeito para todo mundo. Mas ninguém sabia que dentro daquela casa, os dois estavam cada vez mais distantes. Até que um dia, quando já pensavam em desistir de tudo, eles encontraram uma senhora simples em um lugar inesperado. E aquela mulher disse apenas algumas frases. Frases simples, mas que mudaram completamente o destino daquele casal. Mas antes da gente continuar essa história, me conta uma coisa bem simples. De qual cidade ou país você está assistindo essa história? Escreve aqui nos comentários. Eu gosto muito de ver de onde cada pessoa acompanha essas histórias. Agora se prepara, porque o que aquela senhora disse naquele dia fez Eduardo e Mariana enxergarem algo que nunca tinham percebido antes. E anos depois, eles entenderiam que aquelas palavras tinham salvado o casamento deles. Eduardo e Mariana se conheceram ainda jovens. Foi daqueles encontros que parecem simples, mas mudam tudo. Eles se conheceram em uma pequena cafeteria da cidade. Eduardo trabalhava perto dali. Mariana costumava passar todas as manhãs antes do trabalho. Com o tempo, começaram a conversar. Primeiro sobre coisas simples, depois sobre sonhos, planos, medos. E quando perceberam, já estavam apaixonados. Os primeiros anos de casamento foram cheios de alegria. Os dois trabalhavam muito, mas sempre encontravam tempo um para o outro. Jantares simples em casa, passeios no parque, conversas longas na varanda. Nada luxuoso, mas cheio de carinho. Quem via os dois juntos dizia sempre a mesma coisa. Vocês foram feitos um para o outro. Mas com o passar dos anos, algumas coisas começaram a mudar. Eduardo começou a trabalhar cada vez mais. Horas extras, viagens, responsabilidades maiores. Mariana também estava cansada. Trabalho, casa, preocupações do dia a dia. E aos poucos, as conversas diminuíram. As risadas ficaram raras. E o silêncio começou a ocupar o lugar que antes era cheio de amor. Uma noite, depois de uma discussão mais forte do que o normal, os dois ficaram em silêncio, sentados na sala, cada um olhando para um lado. Foi Mariana quem falou primeiro, com a voz baixa. Talvez a gente esteja tentando insistir em algo que já acabou. Eduardo não respondeu imediatamente. Ele apenas respirou fundo, porque no fundo, ele também estava pensando a mesma coisa. E foi naquela noite, quando os dois decidiram sair para caminhar sem saber exatamente para onde ir, que algo inesperado aconteceu. Algo que mudaria completamente o rumo da história deles. Eduardo e Mariana caminharam pelas ruas quase sem falar. A noite estava tranquila. As luzes dos postes iluminavam a calçada, e algumas poucas pessoas ainda passavam por ali. Mas entre os dois havia um silêncio pesado. A discussão que tinham tido em casa ainda ecoava na mente deles. Cada um estava preso nos próprios pensamentos. Depois de alguns minutos caminhando sem rumo, eles chegaram a uma pequena praça da cidade. Era um lugar simples. Alguns bancos de madeira, algumas árvores e um pequeno chafariz no centro. Os dois se sentaram em um banco. Ainda em silêncio, Mariana olhava para o chão. Eduardo observava o movimento da água no chafariz. Foi então que perceberam que alguém já estava sentado no banco ao lado. Era uma senhora de idade, cabelos brancos, rosto tranquilo. Ela parecia observar os dois com atenção, mas sem invadir o espaço deles. Depois de alguns segundos, ela falou com uma voz suave. Vocês dois parecem carregar um peso muito grande no coração. Eduardo e Mariana se olharam rapidamente, um pouco surpresos. Mariana tentou disfarçar. É só cansaço. A senhora sorriu de leve. Cansaço não faz duas pessoas ficarem tão distantes sentadas no mesmo banco. Eduardo soltou um pequeno suspiro. Aquilo parecia simples, mas era exatamente o que estava acontecendo. A senhora então perguntou com gentileza. Vocês são casados? Eduardo respondeu. Somos. Ela então fez outra pergunta. Há quanto tempo? Mariana respondeu baixinho. 10 anos. A senhora balançou a cabeça lentamente, como se entendesse algo profundo. Depois de alguns segundos de silêncio, a senhora disse algo inesperado. Sabem qual é o maior erro que muitos casais cometem depois de alguns anos? Eduardo e Mariana olharam curiosos. Ela continuou. Eles param de se olhar como no começo. Mariana franziu a testa. Como assim? A senhora respondeu com calma. No começo do amor, vocês observavam tudo um no outro. Eduardo e Mariana ficaram em silêncio depois daquilo. A frase da senhora parecia simples,
mas tinha um peso estranho. A senhora continuou olhando para o pequeno chafariz da praça, como se estivesse lembrando de algo distante. Então ela disse com calma: no começo do amor, vocês prestavam atenção em tudo. Um sorriso, um olhar, um gesto de carinho. Ela fez uma pequena pausa. Mas com o tempo, as pessoas começam a prestar atenção apenas nos erros. Eduardo abaixou o olhar, porque aquilo parecia exatamente o que tinha acontecido com eles. Mariana também ficou pensativa. Ela começou a lembrar de coisas simples, as mensagens que Eduardo mandava no meio do dia, as pequenas surpresas, as caminhadas que eles faziam juntos depois do trabalho. Era como se por alguns segundos todas aquelas lembranças voltassem com força. A senhora percebeu o silêncio dos dois, e então falou novamente: vocês dois ainda estão aqui, sentados no mesmo banco, no meio da mesma caminhada. Ela então perguntou com suavidade: se o amor realmente tivesse acabado, vocês ainda estariam aqui? Os dois se olharam, mas nenhum respondeu. A senhora respirou fundo antes de continuar. Eu também fui casada por muitos anos. Eduardo e Mariana prestaram atenção. Ela continuou com um pequeno sorriso nostálgico. Houve um momento em que eu e meu marido quase desistimos. Discutíamos por coisas pequenas. Achávamos que o outro já não se importava mais. Mariana perguntou curiosa: e o que aconteceu? A senhora respondeu: um dia alguém me disse algo que eu nunca esqueci. Ela então virou o rosto lentamente para os dois. O amor não desaparece de uma vez. Ele apenas fica escondido atrás do orgulho. Eduardo sentiu aquela frase como um golpe silencioso. A senhora então disse com muita calma: se vocês querem saber se ainda existe amor, façam uma coisa simples. Mariana perguntou: o quê? A senhora respondeu: durante 7 dias, parem de tentar provar que vocês estão certos e comecem a tentar entender o outro. Eduardo franziu a testa. Só isso? A senhora sorriu. Parece pouco, mas quase ninguém consegue fazer isso de verdade. Ela então completou: se depois desses 7 dias vocês ainda quiserem ir embora, vão com o coração tranquilo. Mas talvez vocês descubram algo que esqueceram no caminho. Eduardo e Mariana ficaram em silêncio novamente, porque pela primeira vez naquela noite, eles começaram a pensar que talvez ainda houvesse algo para salvar. Mas o que eles ainda não sabiam é que aquele conselho simples iria mudar completamente o destino da vida deles. Depois de alguns minutos em silêncio na praça, Eduardo olhou para Mariana. 7 dias. Você acha que isso realmente pode mudar alguma coisa? Mariana pensou por alguns segundos. Depois respondeu com sinceridade: eu não sei. Ela fez uma pequena pausa antes de continuar. Mas talvez seja melhor tentar do que terminar tudo com a sensação de que a gente desistiu cedo demais. Eduardo concordou com a cabeça. Os dois então se levantaram do banco. Quando olharam novamente para o lado, a senhora já estava caminhando lentamente pela praça. Antes de ir embora, ela apenas acenou de longe com um sorriso tranquilo, como se soubesse exatamente o que tinha acabado de plantar ali. Na manhã seguinte, o clima dentro da casa ainda era estranho. Nenhum dos dois sabia muito bem por onde começar, mas eles lembraram do que a senhora tinha dito. Parem de tentar provar que estão certos e tentem entender o outro. Eduardo foi o primeiro a tentar. Antes de sair para o trabalho, ele disse algo simples: tenha um bom dia. Mariana ficou surpresa. Era algo pequeno, mas fazia muito tempo que ele não dizia aquilo. Ela respondeu com um pequeno sorriso: você também. Parecia pouco, mas era um começo. Nos dias seguintes, algumas coisas começaram a mudar. Não eram grandes gestos, eram coisas simples. Eduardo começou a chegar um pouco mais cedo do trabalho. Mariana começou a perguntar como tinha sido o dia dele. Eles começaram a jantar juntos novamente, sem celular, sem televisão, apenas conversando. No começo ainda havia um pouco de timidez, mas aos poucos, as conversas começaram a ficar mais leves, mais sinceras. No 5º dia, enquanto jantavam, Eduardo começou a rir de algo que Mariana disse. Foi uma risada espontânea, daquelas que não aconteciam há muito tempo. Mariana também riu. E naquele momento os dois perceberam algo curioso. A sensação era quase a mesma de quando começaram a namorar. Eduardo então falou algo que ficou guardado no coração de Mariana. Eu acho que a gente se perdeu no meio do caminho. Mas nunca deixou de se amar. Mariana sentiu os olhos ficarem marejados, porque ela também estava começando a perceber a mesma coisa. Quando chegou o 7º dia, os dois decidiram voltar à mesma praça. Sentaram novamente no mesmo banco.
O mesmo onde tinham encontrado aquela senhora. Mariana olhou ao redor, mas ela não estava lá. Eduardo então falou baixinho. Talvez a gente nunca mais encontre aquela senhora. Mariana respondeu com um sorriso suave. Talvez não. Ela então segurou a mão de Eduardo. Mas acho que ela apareceu na hora certa. Os dois ficaram ali em silêncio por alguns segundos. E naquele momento perceberam algo muito importante. Aquele casamento que parecia acabado. Na verdade, ainda tinha muito amor escondido dentro dele. E o que aconteceu depois disso foi algo que os dois jamais esqueceriam pelo resto da vida. Sentados no banco da praça, Eduardo e Mariana ficaram alguns minutos apenas observando o movimento da água no chafariz. Era curioso. Naquele mesmo lugar, poucos dias antes, eles tinham vindo quase decididos a terminar tudo. Agora estavam ali, de mãos dadas. Eduardo então falou com sinceridade. Eu achei que a gente tinha perdido tudo. Mariana apertou levemente a mão dele. Eu também pensei isso. Ela respirou fundo antes de continuar. Mas acho que a gente só tinha parado de cuidar do que era importante. Eduardo concordou em silêncio, porque no fundo ele sabia que aquilo era verdade. Mariana então olhou ao redor da praça novamente. Engraçado. Aquela senhora apareceu do nada. Eduardo sorriu levemente. E mudou tudo com algumas frases simples. Mariana respondeu. Talvez a gente só precisava de alguém de fora para lembrar o que a gente já sabia. Os dois começaram a rir. Não uma risada nervosa, mas uma risada leve. Daquelas que mostram que o coração finalmente está em paz. Antes de irem embora, Eduardo fez algo que não fazia há muito tempo. Ele olhou diretamente nos olhos de Mariana. Vamos fazer uma promessa? Ela perguntou curiosa. Que promessa? Eduardo respondeu. Sempre que a gente sentir que está se afastando, vamos lembrar desses 7 dias. Mariana sorriu. Combinado. Ela então completou. E vamos sempre tentar entender um ao outro, antes de tentar vencer uma discussão. Eduardo concordou. E naquele momento os dois entenderam algo muito importante. O amor deles nunca tinha acabado. Ele apenas precisava ser cuidado novamente. Alguns anos se passaram. Eduardo e Mariana continuaram juntos. Tiveram novos desafios, novas dificuldades, mas também viveram muitos momentos felizes. E sempre que alguma discussão começava a surgir, um dos dois dizia apenas uma frase. Lembra dos 7 dias? E imediatamente os dois começavam a sorrir, porque aquela simples lembrança tinha salvado o casamento deles. E até hoje eles dizem que tudo começou naquela noite tranquila, quando uma senhora sábia apareceu em uma pequena praça e disse palavras que mudaram completamente o destino deles. Muitas vezes o amor não acaba. Ele apenas fica escondido atrás do orgulho, da rotina e do cansaço. Relacionamentos não se destroem apenas por grandes problemas. Às vezes são as pequenas atitudes que vão afastando duas pessoas. Mas quando existe respeito, diálogo e vontade de entender o outro, até um amor que parecia perdido pode florescer novamente. Porque amar não significa nunca discutir. Amar significa não desistir um do outro facilmente. Agora me conta aqui nos comentários. Você acredita que um relacionamento pode ser salvo com pequenas mudanças assim? Ou acha que quando o amor esfria, não tem mais volta? E aproveita também para escrever. De qual cidade ou país você está assistindo essa história? Eu adoro ver de onde cada pessoa acompanha essas histórias.